Nesse vídeo nós vamos falar sobre Bolsa Brasileira e outros assuntos que no governo do ódio a mídia caiu em cima e agora parece que todo mundo esqueceu, né? A gente vai relembrar para você não ser feito de idiota pela grande mídia. Vamos compartilhando a tela aqui, pessoal. Vamos falar de bolsa, muita coisa bacana, mas antes, olha isso aqui, galera. Vamos falar de inflação, porque não só a inflação do IPCA, mas também a shrinkflation. Aqui você percebe que essa embalagem, ela manteve o preço, tá? Mas eu fui no mercado e eu vi que essa batata aqui, ela tava menor, né? A embalagem tava menor. E aqui, pessoal, tá, ó, nova fórmula, né? Novo peso de 120 gramas para 109 gramas, redução de 11%. Então muitas pessoas, elas acham que a inflação só é o aumento de preço. Mas existe uma inflação chamada shrinkflation, que é a reduflação. Ou seja, os produtos ficam menores. As empresas, para não impactar no bolso do consumidor, para não ter que colocar essa batata ainda mais cara, o que eles fazem? Eles reduzem a quantidade. Então, na verdade, se o IPCA fosse sério, ele iria medir que aqui houve aumento de preço. Isso aqui aumentou 11%. Só que daí quando você vai medir o preço, não teve mudança. Só teve mudança que agora você precisa de muito mais dinheiro para comprar a mesma quantidade. Ficou claro? Então, galera, nesse vídeo já começo com esse exemplo fácil, né? Para você entender como que a nossa moeda está se depreciando. Como que o nosso poder de compra ele vem reduzindo. Porque no final das contas é isso que interessa. O poder de compra. Nós investimos para proteger e multiplicar o nosso poder de compra. Quando você entender isso, você vai começar a enriquecer. E aí muitas pessoas vieram me chamar, Gabriel, fala da Ibovespa batendo máxima histórica e alta infinita para B3. Vamos lá. Realmente, desse topo aqui, ó, de 2021, né? Desse topo aqui de 2023, realmente a nossa bolsa aqui tá um pouquinho acima, né? Lá desses topos. Só que se a gente ver bem aqui, basicamente a nossa bolsa tá lateral, né? Eu tenho algumas ações da Bolsa Brasileira. Banco do Brasil é um destaque lá na minha carteira que eu compartilho para os alunos do clube, para os membros do canal, a carteira antifrágil do milhão. Temos lá, por exemplo, o Banco do Brasil subindo mais de 100%, mas se você for observar toda a depreciação que o real teve de 2021 para cá e tudo mais, a bolsa tem que subir mesmo, né? Porque tudo está subindo de preço, tudo está reduzindo de tamanho e o nosso poder de compra está indo embora. Então, é o mínimo, né, que a bolsa suba, pelo menos para compensar a perda de poder de compra do real. Porque quando você está exposto na Bolsa Brasileira, você está exposto à perda de poder de compra do real. Essa dinâmica que tem que estar muito claro na sua mente. E quando a gente coloca a Bolsa Brasileira em dólares, aí a figura muda bastante. E a gente vê algo assustador aqui, né? Que é justamente a Bolsa Brasileira não conseguindo se recuperar do crash lá do subprime, aonde o Brasil surfou uma marolinha, o Lula teve sorte, não foi boa administração não, foi sorte, com a China pujante. A gente falou no último vídeo aqui do canal sobre a China quebrando agora, tendo problemas econômicos, como isso ia refletir no Brasil, e a gente percebe que o Brasil teve muita sorte naquele bull das commodities, que agora talvez essa sorte não se repita tão cedo, né? Com a China aí fragilizada. E em dólares, a nossa bolsa nunca mais voltou ao topo histórico. Ou seja, porque o nosso câmbio se depreciou, as nossas ações em dólares também não conseguiram acompanhar essa depreciação do real. É algo que o investidor tem que estar de olho para não cair em armadilhas do mercado. Você tem que dominar isso aqui, porque se você está exposto só em real, você está perdendo dinheiro. Tá? Por isso que a gente fala bastante para você ter reserva de valor com metais, você ter lá dólares, né, exposição em dólar, justamente para se proteger da nossa depreciação, que está relacionado com a nossa inflação e a nossa depreciação do câmbio, né? E talvez até por isso que o Banco Central brasileiro está voltando a especular a possibilidade da volta da elevação da taxa Selic. Porque as projeções do Boletim Focus, né, para o IPCA, elas começaram a apontar alta. E agora em agosto, né, se a gente pegar as metas do Banco Central, nós estamos muito próximos da meta da inflação, do topo da meta.
A meta é de 3%. A inflação, segundo o Focus, é para fechar em 4,22%. Só que a meta é de 3%, então nós estamos acima da meta. Mas no Brasil tem aquela gordurinha, né? Então a meta é de 3%, mas pode ter 1,5% para cima e 1,5% para baixo de gordura. E nós estamos chegando próximo do limite desses 1,5%, né, que somariam 4,5%. E por isso que o Banco Central começa a cogitar a elevação da taxa de juros. A gente sabe que no final desse ano o Lula vai poder trocar o presidente do Banco Central. Muitas pessoas odeiam o Campos Neto, mas eu acredito que a taxa de juros elevada no Brasil é necessária para proteger o nosso câmbio, tá? Então você tem que entender dessa dinâmica, principalmente você investidor, para você saber o que fazer com o seu capital. A hora de comprar dólar, a hora de vender dólar, é essa que é a dinâmica. O meu objetivo é que você proteja o seu capital e multiplique o seu capital para que você melhore o seu padrão de vida. Essa que é a grande missão desse canal aqui, certo? Muito bem. Então, né, nesse vídeo China quebrou, além de falarmos de China, também comentei sobre a questão do dólar, né, que poderia cair caso a taxa de juros suba. Meu medo, né, e olha como a gente fica dependente de político e como a gente fica dependente de decisões centrais, e por isso que eu acredito que nós não vivemos num livre mercado, porque o mercado ele se movimenta com base na canetada de um político, né? Então isso não é livre mercado, isso não pode ser livre mercado. Né? E agora, final do ano, então, o Lula troca de presidente do Banco Central. Não sabemos se vai ser o Galípolo ou a Dilma, né? Pode ser a Dilma, já imaginou? Então aí, se for a Dilma, o que vai acontecer? O dólar vai para R$20? Se for o Galípolo, ele vai seguir mais ou menos nessa onda do Campos Neto? São coisas que não estão no meu controle, porque são decisões políticas. O que nós podemos entender? As ações e reações. Como que as interferências na taxa de juros vão impactar no nosso câmbio, na nossa inflação, e quando o investidor tem esse conhecimento do que fazer em cada momento do ciclo, aí fica tudo muito mais fácil. Por isso que o conhecimento é sempre o melhor investimento. Então, se o juro subir, né, a gente pode ver o nosso dólar caindo. Por enquanto, estamos numa região de suporte muito importante, tá? Por enquanto, estamos numa região de suporte muito importante. Então, fiquem de olho aí, beleza, pessoal? Região de 0,5 de FIBO aqui. Próximos níveis seria ali nos 5,32, depois nós temos lá nos 5,20, né, um outro suporte, e quem sabe o melhor ponto de compra seja lá nos 5,7, tudo depende do que vai acontecer ali com as decisões da nossa política monetária, e caso a gente perca esse suporte dos 5,40, beleza? Então é algo pra gente ficar de olho. Perdendo esse suporte, eu vou ter alvos bem abaixo, que quem sabe até 5,20, 5,7 para comprar mais dólares. Minha ideia é continuar acumulando dólar nessas quedas, porque eu acredito que nós teremos um crash mais à frente e quem tiver dólar nesse momento vai ganhar dinheiro quando a busca de liquidez acontecer, porque o investidor tende a ir para o dólar nesse momento. Então o dólar, perceba que o dólar é uma aposta contra o real. Presta atenção, o dólar é uma aposta contra o real. Mas qual é a aposta contra o dólar, capitalista? Se o dólar é uma aposta contra o real, qual é a aposta contra o dólar? Se o dólar é uma aposta contra o real, qual é a aposta contra o dólar? O ouro, a prata, os metais. E aqui você tem esse indicador apontando que os bancos centrais ao redor do mundo estão acumulando cada vez mais ouro, principalmente após a crise do subprime, quando, né, os bancos centrais estavam se desfazendo das suas posições ali. Parece que depois da crise do subprime, o mundo percebeu que esse sistema fiduciário baseado em reserva fracionária, baseado em impressão de dinheiro à vontade, porque o dinheiro não tem mais lastro, o dólar não tem mais lastro, o real não tem mais lastro. Depois da década de 70, o dólar deixou de ter lastro no ouro. Então perceba que talvez depois daquele movimento onde o sistema bancário quase quebrou, onde os Estados Unidos começou a se endividar cabulosamente, depreciando o dólar, perceba que os bancos centrais começaram a acumular o metal precioso. E cada vez mais, né, essa acumulação aumenta, pessoal. É algo para a gente ficar de olho, porque quem sabe esse sistema monetário atual, moderno que a gente vive, criado na década de 70, talvez esse experimento monetário esteja com os dias contados. Pode demorar anos ainda, mas pode ser que ele não se sustente.
E aí quem se preparar, quem se proteger, quem ter as apostas contra esse sistema pode ganhar muito dinheiro ou pelo menos preservar o poder de compra. Porque o grande problema é você achar que você está ficando rico, mas na verdade você no final das contas está perdendo seu poder de compra, como eu mostrei para vocês olhando a nossa bolsa em dólares. São só fatos, né? Para você que quer comprar prata física, galera, tem aí a Morgantes, cupom PELISSARO, para você garantir aí 5% de desconto. Tem as barras de prata, 100 gramas, 1 onça, tem até 1 quilo se você quiser. Chega na sua casa, prata física, prata pura, com certificado de pureza. O link tá na descrição, usa o cupom PELISSARO para garantir aí 5% de desconto e comprar sua prata. A prata que é muito mais explosiva do que o ouro nas bulls do ouro. Então a prata é muito mais explosiva do que o ouro nas bulls do ouro. Em 2008, ali até 2011, a prata subiu 400%, enquanto o ouro subia 170%. Então a prata ela é muito mais explosiva e não é considerada um ativo financeiro. A prata física que você tem na sua casa, você não precisa declarar lá na sua declaração de imposto de renda, porque a prata, diferente do ouro, a prata é um metal precioso, mas não é considerado ativo financeiro. Beleza, pessoal? E agora eu vou relembrar de alguns assuntos, né, que a grande mídia batia no governo do ódio, mas no governo do amor ninguém fala nada. Né? Ninguém fala nada. Então olha só, corredor de fumaça da Amazônia cobre Santa Catarina e gera alerta da Defesa Civil. Queimadas em julho na maior floresta tropical do mundo são piores desde 2005, né? Nunca se viu uma queimada tão grande desde 2005, pessoal. Desde 2005. Mas você vê aí a galera tatuando a cara com as girafinhas pegando fogo? Você vê a galera comovida com a queimada na Amazônia? Quem não lembra desse caso, né? Da menina lá do Luto Amazônia que pintou a girafa. Pintou a girafa da Amazônia, sendo que a Amazônia nem tem girafa. Você tá vendo alguém comovido com a maior queimada agora em 2024 no governo do amor? A pior queimada desde 2005? Não, né? Parece que ninguém ligava pra Amazônia, era só uma questão política. E aqui nesse canal eu nem defendo político B ou L. Eu defendo que você seja seu próprio presidente, cuide da sua vida e cuide do seu dinheiro. Porque o Estado, o sistema político, o sistema é uma piada. Pra te fazer de trouxa, você é o palhaço. Então o que eu falo aqui? Seja você o seu próprio presidente, você tem que hackear a matrix do dinheiro. Tá? Mas, né, eu acho curioso como a mídia ela é tendenciosa. Como ninguém fala mais nada sobre o que está acontecendo, né? E aí, enquanto isso, o STJ define que consentimento inicial na relação sexual não afasta crime de estupro, né? Então se chega lá pra mina, vamos fazer um gostosinho? A mina fala, vamos, eu quero muito. Você gravou em áudio isso, tá gravado, tá documentado em cartório. Mas isso não vale nada, né? Mesmo que você tenha provas que ela queria. Porque o consentimento inicial não afasta crime de estupro. Então ela pode concordar no início e no final falar, não, você me estuprou, vou te processar, você vai pra cadeia. E aí eu vejo um monte de gente idiota falando que o homem tá frouxo, que é a geração frouxa. Só que na verdade, hoje os homens, ou parte deles, tem medo de chegar nas meninas, porque o cara não sabe se ele vai ser preso por crime de estupro, porque as leis, os políticos criaram leis tão idiotas, né, que, sei lá, se você olhar pra pessoa, você pode ser preso. Então se isso não é uma destruição da família, se isso não é uma destruição para que você procrie, não sei o que é, né? Isso vai ter impactos culturais, né, pessoal? Depois não adianta colocar a culpa no homem, porque é só o homem que paga a conta hoje. Isso aqui não é sustentável, tá? O Brasil é ridículo, as leis são ridículas. Os políticos, ao invés de trabalharem para reduzir o Estado, reduzir impostos, criam regras idiotas que só destroem a nossa cultura, né? Distorcem as relações interpessoais, e isso não vai acabar bem. Então tá que a gente está vendo queda de natalidade, com isso a previdência social vai quebrar, e coitada das gerações futuras, né? Realmente ter filho não parece ser uma decisão muito interessante, visto, né, as leis que estão sendo passadas e o que a gente vai ter como consequência na economia e no futuro aí do mundo, né? Mas é isso, parece que a Agenda 2030 tá comendo solto, e o alvo é você. Você trabalhador, você hétero, você que faz acontecer, você é o alvo. Você tá lascado, né? Proteja-se.
proteja-se. A gente se vê na próxima. Forte abraço e capitalista. Todos os links na descrição. Tchau, tchau. Valeu.